cirurgia de amígdalas. Esse é um assunto que tem aí muitas dúvidas, muitos mitos e verdades. E o Simples Assim trouxe essas questões para que o Dr. Alex Baraldo Portes possa nos responder. Ele é otorrinolaringologista e mais uma vez atende a gente. Obrigada, Dr. Alex. Eu que agradeço, é um prazer, Gislaine. Bom, as amígdalas ficam na garganta, até aí eu sei, mas servem para quê, afinal de contas? As amígdalas, elas ficam na região lateral da garganta. A gente tem a amígdala direita, a amígdala esquerda, e elas produzem anticorpos. Basicamente, a função delas é essa, mas existem algumas alterações que podem acontecer e a função delas primitiva de produzir anticorpos muitas vezes é superada num balanço e num equilíbrio e a pessoa pode acabar tendo outras alterações como infecções e isso acaba piorando a situação de equilíbrio. A pessoa que tem amígdala só para produzir anticorpos e não está tendo nenhum problema, ótimo, as amígdalas ficam ali. Porque eu já estou aproveitando para falar a respeito da dúvida que as pessoas têm de... Isso, tira ou não tira. Então, assim, as amígdalas basicamente produzem anticorpos, tá? Pessoa que não tem nenhuma queixa, não tem as amígdalas muito grandes, que não causa sintomas de ronco, apneia, não tem nenhuma suspeita de lesão maligna, a gente não mexe, deixa as amígdalas quietinhas ali, porque elas vão estar fazendo essa função primitiva de produzir anticorpos. Existem situações, quando a pessoa começa a ter muita infecção de garganta, que as amígdalas acabam funcionando como focos de infecção. Existe uma proliferação dos micro-organismos, ali, principalmente as bactérias, que acabam funcionando para ser uma porta de entrada de uma infecção e a pessoa ou criança começa a ter muita infecção, muita dor de garganta. Tá? Quando isso se torna muito frequente, a ponto de atrapalhar o dia a dia, atrapalhar a qualidade de vida da pessoa, existem alguns números, tá? Mas na prática não é matemático, medicina não é matemático. A gente se baseia no impacto negativo que está causando na vida do paciente ou dos pais. Tá. Né? Não existe essa história de dizer, uma vez por mês. Não, isso não quer dizer nada. Matematicamente, os estudos dão algumas orientações, mas eu acho que a gente tem que se preocupar mais com o impacto negativo que causa no paciente e não basear a indicação de cirurgia se é 2, 3 em alguns meses, se não não tem tantos, porque a gente não vai deixar de tomar uma conduta porque talvez não tenha preenchido o número exato de infecções. A gente se baseia, se teve uma infecção muito dramática, com muito transtorno na vida da pessoa, já é um critério que pode ser usado para poder fazer a cirurgia de retirada das amígdalas. Tem idade certa para isso, doutor? Existem alguns conceitos que são usados para fazer a cirurgia. Basicamente, a partir dos 2, 3 anos é a idade mínima que os cirurgiões, inclusive eu, adotamos para iniciar essa cirurgia. E tem casos de crianças tão jovenzinhas assim já fazerem a retirada por causa das infecções recorrentes? Exatamente, infecções recorrentes ou então também o aumento do tamanho das amígdalas pode atrapalhar muito na respiração das crianças. Tem crianças que roncam muito à noite, tem crianças que têm dificuldade para respirar, tem paradas na respiração durante a noite, que são as apneias do sono, né, que são as pausas respiratórias. E além das amígdalas, que podem estar atrapalhando também quando elas são aumentadas de tamanho, a adenoide, que é uma outra glândula também da mesma composição de células que as amígdalas, que fica no fundo do nariz. Então eu estou aproveitando o gancho porque geralmente a criança que tem umas amígdalas hipertrofiadas, que a gente fala as amígdalas muito grandes, tende a ter a adenoide, que é uma glândula muito parecida que fica no fundo do nariz, também com a função de produzir anticorpos. E aí essa glândula, quando ela é muito grande, a adenoide, acaba deixando a criança com o nariz entupido. Então a criança dorme de boca aberta, ronca à noite, acaba tendo um problema de salivação excessiva, tendo até um pouquinho de baba durante a noite, a apneia do sono, como a gente falou. Até atrapalha a dentição, né, não, doutor? Dentição, alterações no palato, que a gente fala, né, no céu da boca. A criança acaba ficando com alterações muitas vezes no desenvolvimento escolar, uma dificuldade de concentração, perda de memória, não consegue focar, fica irritada porque não dorme direito. Além das alterações craniofaciais, né? A criança geralmente tem um pouco de olheiras
o fato sono, de não dormir de má bem. qualidade, Isso. Também pode ter uma face com a boquinha aberta. Se olha para a criança, ela está sempre com a boquinha um pouco aberta, o lábio inferior mais evertido. São várias alterações que estão sendo ocasionadas pela síndrome do respirador bucal ou respirador oral, que a gente fala, que é uma criança que já desde a idade mínima, né, desde que nasceu praticamente, acaba apresentando problemas respiratórios nesse sentido. E dá para fazer numa mesma cirurgia retirar as amígdalas e adenoide? Sim, isso na prática é muito comum. A criança que tem a necessidade de remover tanto as amígdalas quanto a adenoide. O adulto também, doutor? Adulto é mais difícil ter adenoide, porque a adenoide é aumentada de tamanho, eu digo. Sim. Todo mundo tem adenoide, mas o que eu estou me referindo são as adenoides. A adenoide, quando ela está muito grande, acaba atrapalhando a respiração pelo nariz. Adulto, geralmente, já passou pelo desenvolvimento, tá? Pode ter sido já operado na infância, ou então ela deu uma regredida durante o desenvolvimento, e na prática é muito raro a gente ver adultos com adenoide. Mas, por outro lado, a gente não recomenda que a pessoa que tem adenoide deixe de operar contando que vai melhorar, porque as alterações craniofaciais que são presentes, que ocorrem até a pessoa atingir um grau de respiração pelo nariz razoável, e muitas vezes isso não acontece, muitas vezes a pessoa continua com a adenoide ali, mesmo na fase adulta, não vale a pena. A gente recomenda fazer o tratamento da cirurgia da adenoide, que é o que consegue aliviar mais a obstrução nasal e melhorar a síndrome do respirador bucal. E a retirada das amígdalas é uma cirurgia com pós-operatório tranquilo ou requer muitos cuidados? Eu sempre gosto de me referir aos pacientes como uma cirurgia de baixa complexidade, tá? Porque a palavra simples, dependendo da interpretação, pode levar os pais a acharem que não tem que se fazer nenhum cuidado, que é só operar e pode brincar no dia seguinte. Não. A gente recomenda que a criança, né, ou o adulto não faça atividade física, nem esforço físico, nem carregue peso por 30 dias depois da cirurgia. E a partir da segunda semana, se é um adulto que tem que fazer uma atividade de trabalho mais tranquila, trabalha no escritório, a gente já consegue liberar para o trabalho, mas exercício físico a gente tem que tomar muito cuidado. Nos primeiros dias, tanto as crianças quanto os adultos, a gente recomenda ingerir uma dieta líquida ou pastosa, morna ou fria, porque existe uma dificuldade enquanto a região da garganta, onde a gente remove as amígdalas, está tendo a cicatrização, existe uma dificuldade para ela engolir, né? Então, em adultos, essa recuperação é mais dolorosa. Em crianças, a recuperação é muito mais tranquila, sente muito menos dor, fica em ótimo estado geral, muito mais fácil. Existem adultos que acabam sofrendo um pouco mais, mas a gente sempre precisa avaliar a indicação, a necessidade de fazer a cirurgia. Para a gente fechar, doutora Alex, quando se retira as amígdalas, elas não vão mais produzir os tais anticorpos e elas vão liberar essa minha garganta. E eu já ouvi dizer que uma vez que tira as amígdalas, aumentam os casos de faringite e de laringite. Isso é real? Na verdade, quando você remove as amígdalas, o objetivo é evitar que a pessoa tenha a infecção nas amígdalas, tenha as amidalites, ou então que se abra o espaço para a pessoa respirar ou para poder deglutir a comida com mais facilidade, né? A faringite e a laringite, elas podem ocorrer independente da cirurgia das amígdalas ou não. Tá? Porque são regiões diferentes. A laringe é um pouco mais abaixo aqui no pescoço e a faringe é toda a área da mucosa que reveste o espaço ali da garganta. Então, o que acontece geralmente é que a pessoa que faz a cirurgia das amígdalas não tem mais amidalites, até porque não tem mais amidalite para fazer a amígdala. Não tem mais amígdala para fazer amidalite, perdão. E ela acaba, se for o caso de ter uma dor de garganta ou outra, acaba tendo faringites, que a gente fala, que geralmente tem uma evolução muito mais tranquila, a dor de garganta é mais leve, com um analgésico comum ou no máximo um anti-inflamatório, a pessoa já consegue ter um alívio. Não são iguais aquelas crises das amidalites que a pessoa fica prostrada, com muita febre, mal-estar e necessita de antibióticos. Então, esse é o objetivo. Muito obrigada mais uma vez, doutora Alex. Eu que agradeço, é um prazer.